Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Professor Olímpico, a nossa 21ª edição. E antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer muito a todos vocês que têm seguido o canal do Professor Olímpico, @Professor Olímpico, e também aos nossos apoiadores, a Gabir, a Pizza.io, a Gazima, a Santa Cruz Serviços e a Santa Trip Viagens e Turismo, que leva o Professor Olímpico para os mais diversos cantos do nosso estado, do país e do mundo. E para minha alegria, hoje, nessa edição, um grande amigo meu, ex-aluno do Colégio Mauá, Ezequiel Vettoretti. Muito obrigado, Ezequiel, por atender o pedido do Professor Olímpico. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu quero saber o que faz o Ezequiel hoje e por que o apelido de Keio. Boa noite. Boa noite, Heleno. Cara, uma alegria muito grande para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou, além de um ex-aluno, um amigo, eu sou um fã do Professor Olímpico, do Heleno, e um torcedor. Eu estou sempre torcendo pelo teu sucesso e fico muito feliz de te ver aí estourando, não só na educação, que isso, né, já é consagrado, né, consagrada a tua competência, né, na cidade, mas agora na comunicação, né? Então, eu fico muito feliz, cara. Muito obrigado por me permitir estar aqui contando um pouquinho da minha história. Cara, bueno, hoje, né, o que eu faço, eu vou me permitir aqui, Heleno, me apresentar, para quem não me conhece, usando o ensinamento de Jacó Levi Moreno, que é o pai do psicodrama e criou a teoria dos papéis, porque normalmente quando a gente se apresenta, a gente acaba falando do nosso papel profissional, né? E de forma até talvez equivocada, é o papel que é mais valorizado na sociedade, né? Mas antes disso a gente tem muitos outros papéis, né? Saúde mental é tu conseguir exercer todos os teus papéis, né, todos os papéis que a vida te apresenta, com ética e de forma efetiva, né? Então eu cresci, né, em Santa Cruz do Sul, uma cidade de origem alemã, sobrenome Vettoretti, né, muito embora eu seja de Santa Cruz do Sul, sempre perguntando quem tu é, e eu cresci me apresentando, eu sou o filho do Luiz, o filho da Rosa, né, o Luiz do Posto Flug. E da Rosa, então assim, neto do Mindo, do Careca, né, que era barbeiro, da minha avó, da Dina. Então eu cresci sendo, né, me apresentando dessa forma. Hoje eu me apresento, né, posso me apresentar quando eu chego no colégio, quando eu volto lá no Mauá, eu sou o pai do Marco Antônio, né? Então veja bem, sou o aluno do Heleno e de tantos outros professores que passaram pela minha vida, e hoje eu sou profissionalmente sou advogado, né, e trago comigo na minha profissão um pouquinho de cada uma dessas pessoas que me ajudaram na minha criação e na minha formação. E o Keio? Da onde vem o apelido Keio? Cara, Keio, porque quando eu era pequeno eu não sabia falar Ezequiel, né? E que é um nome difícil, né? Ezequiel, eu brinco com a mãe, né? Pô, mãe, Ezequiel, né? Porque Ezequiel, o cara já nasceu com 90 anos, né? O cara já nasceu com 90. Eu brinco com a mãe, se tu. E a mãe diz, mas, mano, tu não gosta do meu nome? Claro que eu gosto do meu nome, né? Ezequiel significa até um abençoado de Deus, é protegido de Deus. Meu nome tem um significado muito forte. Então, eu não sabia falar Ezequiel. E aí eu falava Quequeio, né? Então dizia, qual é que é teu nome? Quequeio. Daí um dia a mãe teve a feliz ideia de contar isso pros guris, né? E aí virou o apelido. Contou pro Fábio, né? Fábio Tição. Fábio Tição, Fábio Carvalho, meu grande irmão. E como é que tu lidava com esse apelido? Tu ia de boa? Cara, ficou, quando os guris descobriram, a mãe contou na corneta ali, o Quequeio, daí ficou Keio e acabou pegando, né, Keio. Quais as lembranças que tu traz dessa fase lá de Keio, lá do Colégio Mauá? Cara, essas melhores, né, Heleno? As melhores lembranças, né? Porque foi eu sempre digo isso, eu trago comigo
um carinho, né, uma lembrança afetiva muito boa da minha infância, né? Eu tive uma infância com pais muito presentes, né, com muito amor. O pai e a mãe fizeram de tudo para que a gente pudesse estudar num colégio particular, né? Não foi, né, para quem sabe a minha origem, né, o pai. Não era fácil. Não era, não sem, é. sem falar que ainda você tinha a Luana e o Eduardo também, né? A Luana e o Eduardo. O Eduardo é o temporão, né? 14 Sim. anos depois. Muitos acham que o Eduardo é meu filho até. Né? Não, verdade. Né? Confundo, porque o Eduardo trabalha comigo, a gente tá junto, né? E acho que é meu filho, porque o Eduardo é 14 anos mais moço que eu. Mas exatamente, então não era fácil, né? E o pai e a mãe, eles abriram mão de tudo assim para nos dar a educação, para nos colocar num colégio particular que eles entendiam, né, que era o melhor que eles podiam fazer pela gente, né? Então, eu guardo com muito carinho. E aí, Heleno, até o mote da nossa conversa, que é o que nos aproxima muito, né? Sim. É o esporte, né? Perfeito. Eu sempre digo assim, o esporte, ele proporcionou muita coisa boa para mim. Eu nunca fui um atleta profissional. Mas tu gostava de tudo. Gostava de jogar, exatamente, eu gostava de esporte, né? Então, experimentei vôlei, futebol, basquete, atletismo, né? O atletismo ele veio muito em consequência do basquete, né? Vamos dizer assim, o primeiro esporte, aquele que eu me apaixonei mesmo, que eu sempre gostei de jogar, foi o basquete. Quem te inspirava na época? Por que o basquete? Cara, aí é que tá. Eu nunca, na minha família, eu não tinha ninguém que jogava basquete. O pai não jogava, a mãe nunca jogou, muito embora a mãe seja professora de educação física, Sim. né? Se formou um pouco mais tarde, mas ela não era do basquete. A influência que eu tive no basquete veio do Ney e do Pedrão. Professor Pedrão, de área de matemática. Exato, professor Pedrão. O Pedrão até hoje é vizinho do pai e da mãe. Sim, né? e ele era coach de basquete também. Claro, foi um grande jogador de basquete. Sim. Né? E o Ney era o meu melhor amigo da infância. Então a nossa casa ali era dividida por um portão. Quando o Pedrão fez a casa, ele fez um muro, deixou um espaço para o portão para o Ney e eu passarmos. Então ele tinha uma quadrinha nos fundos de casa e nós vivíamos ali jogando, o Ney e eu. Então a influência do basquete ela veio pelo Ney e pelo Pedrão. O Ney, inclusive, hoje a gente conversou um pouquinho antes do Diogo. O Diogo Betcher, né? Que acabou depois se tornando um jogador profissional. Hoje mora na Suíça e de vez em quando volta a Santa Cruz do Sul. E o Ney era um jogador, se a gente for dizer assim, que tinha tudo para ser um profissional também, né? E você ali no meio deles. E aí eu lembro muito, Ezequiel, da turma de vocês, porque era uma turma assim que tinha o Marco Salvi, que hoje Micão, que hoje mora nos Estados Unidos, né? O Everton, tinha ali muitos, mas a veia do esporte era muito grande, né? Era, não, exatamente. O esporte, e aí é que tá, Heleno, o esporte, entrar no esporte, ele me proporcionou muitas relações bacanas. Então, se tu tá no esporte, jogando, participando de competições, tu acaba tendo uma relação muito saudável. Então, essa minha época do colégio aí, cara, eu só tenho lembranças boas. Né? Só lembranças boas, a turma que eu fiz, a própria turma que eu tinha, o Diogo, o Luiz Augusto Brown, o Eduardo Simon, o Bartz, o Cássio Bartz, o Fábio, esses eram da minha idade, mas Diogo, Luiz Brown, o Eduardo Simon, esses eram mais velhos. Professor, né? Reginaldo. O Reginaldo foi quem me ensinou efetivamente a jogar basquete, né? Tudo que eu aprendi no basquete foi com o Reginaldo, né? O Reginaldo, um grande amigo, um grande professor, né? Eu guardo com muito carinho, assim, muitas lições, né, que o Reginaldo nos ensinou. E aí naquela época de colégio, evidentemente, Olimpíada da Rede Sinodal, tudo, mas as coisas vão daí ganhando um outro norte, né? Aí formatura, essas coisas todas. Quando naquela época tu já pensava em estar advogado?
Heleno, assim, ó, não, demorou. Eu, na verdade, quando eu saí do colégio, eu ainda não imaginava que eu seria advogado. Tá? Eu também não tive nenhuma referência como advogado na família. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Depois de mim veio o Dico, né, meu tio, o Roberto, filho do Dico, e o Eduardo. Né? Mas antes não tinha um advogado, não tinha uma referência. Eu ia ser publicitário, eu ia para comunicação. Fiz um teste vocacional lá no colégio e aí indicou que eu tinha que ir para o caminho da comunicação social. E aí eu fiz publicidade e propaganda. E comecei a estudar publicidade, e aí, cara, foi por causa de colegas como o Thiaguinho White, lembra do Thiaguinho White? Sim. Juliano Chorosky. Lógico. Esses caras ali que me tiraram da comunicação, porque eles tinham uma... Quanto tempo durou esse ato Cara, aí? eu acho que foi 3 ou 4 semestres eu fiz de comunicação social. E por que eu digo que eles me tiraram? Porque eles tinham uma criatividade muito grande. E nós tínhamos que fazer os trabalhos, e eu digo, como é que vocês pensaram nisso? Eu disse, mas é tão básico. Eu digo, cara, eu vou ser um péssimo publicitário. Eu não vou ter condições de fazer. E aí o grande entusiasta para que eu fizesse direito, para que eu estudasse direito, foi o Ildonei Caspari. Olha só. O pai sempre teve assim, o pai ele sempre me deixou livre. O pai e a mãe, ele disse, cara, faz o que tu quiser, o que vai te fazer feliz. Tá? Eles sempre me deixaram muito livre para escolher. Tu sabe que memória... Não querendo te cortar, mas sabe que memória eu tenho aí nessa fase do Ezequiel que queria fazer publicidade, uma coisa e tal, do Fábio Carvalho, Tição, que nós íamos para as festas ou eventos, que ali a gente celebrava sempre, né? Do Rei Dante, me desliga a água que é para não ferver, e me diz logo no repente o que tu quer ser quando crescer. Cara, isso era uma paródia, tinha uma música da Disco Cuecas, que era o Rei Tchê. Né? Ok. E nós fizemos uma paródia. Porque tu e o Fábio davam show. A gente incomodava, né? Mas na verdade é o seguinte, né, Heleno? Eu sempre fui muito na carona. Até hoje tem gente que diz assim pra mim, Keio, cara, traz o violão, toca um violão. Cara, eu não sei tocar violão. Quem tocava era o Fábio. Era o Fábio, eu ia na carona. Tá? Eu ia na carona, o Bartz também vinha junto, a gente formava ali um trio, mas na verdade o músico, o talentoso era o Fábio. Né? Nós só fazíamos, nós fazíamos ali só para estar junto, né? Então, nós agitávamos. Ser como a Lady Di. Isso era do Disco Cuecas. E aí nós fizemos uma paródia, porque tinha o Dante Cariboni, lembra o Dante Cariboni? Sim, lógico. Tá? O Dante era nosso colega, então ficou Rei Dante. Né? Desliga a água e me diz logo no repente o que tu quer segundo. Cara, essa música aí foi indo por uma turma muito grande. Nós tivemos o bloco, depois organizava o bloco 49 Beers, né? O 49 Beers começou a 49 Beers foi uma ideia da mãe. Nós estávamos lá em casa, um grupo de amigos ali, nós éramos 4, 5. Lembro que estava o Ney, o Luiz Brown, o Márcio Tyson. Nós estávamos perto de um carnaval ali em casa, e nós estávamos naquela fase que tinha o carnaval de noite ainda, nós éramos novos ainda, éramos piá, e o de detalhes não tinha graça mais. Então a gente estava na transição. E a mãe disse, por que vocês não montam um bloco? Mas como é que é isso? Como é que funciona? E aí nós, naquela tarde, aí pegamos o Charles Clamp, o Alexandre Clamp. A concentração foi na casa do Catuípe, né? O Alexandre Catuípe. Ali na esquina ali do montamos ali um grupo ali, fizemos camisetas. O primeiro ano nós tivemos 21 inscritos, segundo ano 25 inscritos também, foi na casa do Catuípe. Terceiro ano já fomos para 54 e depois estourou 400 pessoas. Né? Era o 49 Beers e o Rei Dante era um hino do 49 Beers. Então quem fez parte do 49 Beers é uma boa turma aqui em Santa Cruz, uma gurizada muito legal. Lembra do Rei Dante. E aí você, durante esse período, estava fazendo já a questão de comunicação. Isso. E aí trancou, encerrou. Foi assim, ó, Heleno. Logo que eu saí do colégio, eu recebi uma... Por que eu gosto de citar essas coisas, tá, Heleno? As pessoas... Porque, como eu disse antes, a gente é uma soma das pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Do que nos ajudam, né? A gratidão é uma dívida que não prescreve, né? Perfeito. E o Ildonei me chamou um dia. Eu tinha bastante contato com o Ildonei, até por causa do bloco,
né? O Wildonei sempre patrocinou, nos ajudou, né? Sempre foi um incentivador, né? Um entusiasta. E aí o Wildonei me disse, tem um emprego para ti no Banrisul. Vai lá e te inscreve lá. Aí eu fui lá, me inscrevi, consegui um emprego, então foi meu primeiro emprego no Banrisul, e como estagiário, foi um tempo maravilhoso, fiz grandes amigos lá. E aí eu falei pro Wildonei, Wildonei, só eu não sei se vai dar certo, porque tem que se fazer direito, né? Direito, administração. Ele falou, mas tu não faz direito? Eu falei, não, faço comunicação. Ele falou, como assim? Cara, tu tem que fazer direito. Eu, não, nada a ver. Não, tu tem que fazer. E o Wildonei foi o grande entusiasta para que eu fizesse direito, para que eu cursasse direito. Ele disse, eu vi o teu discurso na formatura, tu tem que ser advogado, tu tem que ser advogado. E me passava pela cabeça. E aí fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Quando eu vi que eu não seria um bom publicitário, o cara, vou fazer direito. Então, e aí, mas sem saber ainda o que eu queria. E aí, quando eu tive o primeiro contato com a disciplina de direito penal, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser advogado. Eu quero trabalhar com isso. Né? Fui assistir júris aí de grandes advogados em Santa Cruz, Paulo Beckenkamp, né? Que é pai do Paulo Brito. Sim. Né? O Paulo Beckenkamp, né? Falecido Paulo Beckenkamp já, Luiz Choroski, o José Luz, né? O João Luz também falecido. E eu vendo esses caras fazer júri, eu disse, eu quero ser que nem esses caras. E aí, Ezequiel, uma das coisas interessantes, né, que eu gosto sempre de fazer essas relações, né? O que tu traz da tua vida esportiva para essa tua profissão? Cara, muito, né, Heleno? Muito. Porque o esporte, ele te ensina, né, a competir, né? Eu, por exemplo, hoje, por mais que eu compreenda que o processo, ele não é um jogo, né, mas eu tenho que trabalhar o processo com estratégia. Tem que trabalhar o processo como se fosse, né? Muitas vezes a gente diz, no direito penal não tem vencedor, né? O direito penal, quando ele chega, o corpo já está estendido no chão, então todo mundo perde, e é uma verdade, mas vamos dizer assim, lá no íntimo a gente compete, eu compito com o promotor para que a minha tese vença a tese dele, eu compito com outro advogado que está do outro lado da mesa, então é uma profissão de debate, de embate e, de certa forma, não seria a palavra adequada, competição, mas o esporte te traz muito essa capacidade, inclusive, de saber perder, né? Porque na vida profissional de um advogado, principalmente na advocacia criminal, a gente perde muito mais do que ganha. E, cara, e aí tem uma coisa interessante, me lembrei agora, e uma coisa que eu aprendi com o esporte, tá? Que eu trago até hoje para mim é a questão da comemoração dos bons momentos, quando uma coisa dá certo, porque para mim assim, Helena, eu tenho para mim que o sucesso, ele não é um fim. O sucesso, ele acontece todos os dias. Hoje eu acordei com o propósito de cumprir uma agenda, de estar aqui no horário que a gente marcou, perfeito, conversar, ter um bate-papo legal aqui contigo, e tenho certeza que terminando aqui eu vou ter um dia de sucesso, né? O sucesso, ele faz parte da caminhada, né? Ele não é um fim. E a gente muitas vezes nessa ideia de que da correria e tal, a gente esquece de agradecer pelos bons momentos, de aproveitar os bons momentos, de se divertir. Por exemplo, quando eu entro hoje, quando eu vou jogar um basquete, quando eu entro numa quadra, cara, eu vou lá também para me divertir. Quando sobra tempo para tu jogar? Cara, eu tenho jogado todo dia. Eu tô treinando no Corinthians ali, tô fazendo com o Russo ali, com o Fabrício. Sério? Fazendo um personal ali de basquete. Claro, quero voltar a jogar no Master, né? Organizado ali, mas eu tô agora me preparando. Então toda manhã eu vou lá bater uma bola. Que coisa legal isso. E assim, Helena, o que eu... Cara, eu não me lembro ao certo ano, eu acho que isso foi em 1994, tá? Eu não tenho certeza do ano. Mas nós tínhamos um time espetacular no Corinthians, tá? Era um time muito bom. Nosso técnico Ney Morsch, tá? Que foi um grande professor, também um grande entusiasta, né? O Ney, um incentivador. E nós, cara, fomos campeões gaúchos naquele ano. Tá? Ganhamos de forma invicta o campeonato. O jogo mais difícil foi a final contra a Sojipa, lá, onde nós ganhamos de 18 pontos. Lá na Sojipa. Lá na Sojipa.
E aí o Magrão, que jogava no adulto, não sei se tu te lembra do Magrão. Lembro, Magrão. Tá. O Magrão, depois daquele jogo da Sojipa, nós lá comemorando, e ele diz assim, gurizada, comemorem, porque isso é muito difícil de acontecer. Eliano, foi o nosso primeiro ano jogando o campeonato estadual. Tá? Era o torneio Amaro Júnior. O torneio Amaro Júnior. Nós ganhamos invictos. E aí o Magrão veio e me diz assim, é muito difícil disso acontecer. Eu com 14 anos de idade, 14 anos, cara, como é muito fácil. Eu não joguei basquete minha vida inteira. Sabe quantas vezes eu fui campeão de novo? Nunca mais. Com 14 anos eu aprendi a comemorar os bons momentos da vida, cara. Então eu comemoro. Cara, se eu consigo fechar um contrato legal com um cliente, tá? Porque quando eu digo fechar um contrato, claro que os honorários, eu sempre honorários é muito bom, é importante, honorários vêm de honor, vêm de honra para quem paga, honra para quem recebe, mas o mais importante sempre é a confiança, né? Quando uma pessoa vem para mim e diz, cara, faz isso aqui para mim e me assina uma procuração, cara, isso é muito grande, sabe? O cara tá botando a vida dele nas minhas mãos, sabe? E eu comemoro muito essa confiança, sabe? Essa credibilidade que eu consegui passar ao longo do tempo. Então eu comemoro bastante mesmo, eu aprendi isso. E que me trouxe isso foi o esporte. E aí você falou, né, da paixão pelo basquete, né? E agora na sua paixão, na sua profissão, a paixão pela advocacia, né? Se a gente for aí ir para o basquete, né, eu diria assim, ó, a nível internacional, eu sou muito fã do Larry Bird, né? E na advocacia, quem é o teu ídolo? Cara, Oswaldo Delia Pires. Oswaldo Delia Pires foi leão do Tribunal do Júri. Te lembra do Oswaldo? Lembro. Eu lembro assim, ó, vagamente. Mas... Claro, é que quem é da área, né, que lembra. Eu tive, cara, a alegria, a honra, a sorte de trabalhar no escritório do Delia Pires por 3 anos depois. Porque assim, tu vê que como tudo na vida, a gente tem que ter o relacionamento. Agora, Ezequiel, buscando na minha memória, agora... Eu lembro do Delia Pires, acho que no caso do Daut. Isso. Perfeito? Isso. Que ano que... Ai, Heleno. Porque lá se vão muitos anos. Muitos anos. E o Lia já deve ter falecido, então, uns 10, 12 anos. Cara, eu vou te dizer o seguinte, cara, eu tô muito ruim para datas, tá? Mas o doutor Oswaldo faleceu... Ele tinha 92 anos quando ele faleceu. Eu não lembro. O tempo passa também tão rápido. Mas deve fazer já uns 10 anos. Eu acredito que já faça uns 10 anos. Sim, já faz 10, 12 anos. Pode ser que sim. Perfeito. Tá? Claro, o doutor Delia Pires trabalhou no caso Daut, foi na defesa do caso Daut. Ele e o Amadeu Weiman, né? O Amadeu Weiman, que era... Eu nunca vou me esquecer, tinha uma capa de acho que era 0 hora. Os dois, um assim lado a lado. Duelo... Aquilo foi um caso... marcante, claro, né? Duelo de titãs, né? O Amadeu Weiman na acusação, né? Auxiliando o promotor, que à época foi o Paulo Olímpio, né? Irmão do meu grande amigo João Olímpio, e o Dr. Oswaldo Delia Pires na defesa, o Flavinho Pires, que é meu parceiro até hoje, também trabalhando na defesa, o irmão do Dr. Oswaldo Delia Pires, o Dr. Célio Delia Pires também, trabalhando na defesa. E eu comecei a fazer, e olha só que interessante, Helena, porque quando eu comecei a advogar, né, eu trabalhava com o Léo Schwingel lá, hoje, trabalhamos juntos até hoje, então eu tenho 20 anos de advocacia, 20 anos lado a lado com o Léo, mas chegou um momento que eu disse para o Léo, eu preciso abrir o meu escritório. E o Léo me apoiou, enfim, e eu abri meu escritório, Ezequiel Vettoretti Advocacia Criminal. Tá? E logo que eu abri meu escritório, o Zé Luz chegou. José Paranhos Luz. José Paranhos Luz, professor, educador e um grande advogado. E o doutor José Paranhos Luz foi até mim, como um amigo, e disse assim, não coloca advocacia criminal. Por quê, Zé? Cara, porque aqui no interior, tu precisa fazer de tudo. Tu não vai conseguir trabalhar só com advocacia criminal. Não vai ser bom para ti. Só que como eu queria muito o meu propósito, cara, eu saí lá do Léo para ter, não, eu vou fazer, mas aquele conselho eu não botei fora, o conselho do Zé, até porque foi um conselho de amigo, né? Ele veio lá para me dar um conselho que foi muito bom. O que eu fiz? Eu tenho que ampliar meu horizonte. Eu vou fazer uma pós-graduação em Porto Alegre,
pelo conhecimento, evidentemente, mas também por relacionamentos. Eu preciso ampliar, porque só em Santa Cruz não vai dar, como o Zé disse. E aí eu me inscrevi na PUC para fazer minha pós-graduação, então eu ia era quinta, sexta e sábado as aulas na PUC. Então toda semana, quinta, sexta e sábado. E aí um dia um colega lá na PUC, o Marcelinho Marcante Flores, me disse assim, e o Rácios Potter, Ezequiel, tu não quer participar de um grupo de estudos que nós vamos formar aí, que é um grupo de júri? Eu falei, cara, quando vai ser? Quartas-feiras as reuniões? Eu falei, não tem como, cara, eu já venho pra cá na quinta, não vai dar. Que pena, cara, vai se chamar Instituto Lia Pires. O que tem a ver com o advogado Lia Pires? Pô, era fã do Lia Pires, né? E aí, eu lembro que na faculdade, abre um parêntese aqui, na faculdade eu fiz uma ligação uma vez pro escritório do Lia Pires para pedir o caso Daut. Claro, na época não tinha YouTube, né, Heleno? Sim. Eu quero para ver o caso Daut. E aí a secretária na época disse assim, olha, tem que falar com o Dr. Oswaldo. E que horas eu consigo falar com ele? O Dr. Oswaldo trabalha das 16 às 17. Aí eu virei mais fã dele ainda, das 16 às 17. Só uma horinha, aí, ó. Só uma horinha. Mas aí, quando eles falaram Instituto Lia Pires, eu vou participar sim, o Dr. Oswaldo vai participar e tal. Aí eu conheci o Jader Marques, né, que é meu grande amigo, que é um excelente advogado. Ele estava comandando o Instituto, ele, o Flávio Pires e tal. E aí ali eu fiz grandes amizades, comecei a conviver com o Dr. Oswaldo Lia Pires, conviver com o Flávio e tal. E quando o Dr. Oswaldo faleceu, o Flávio me convidou para ir para o escritório dele. Então eu trabalhei 3 anos lá no escritório Lia Pires, depois saímos, enfim, para seguir, porque uma árvore não cresce embaixo de outra, né? Sim. Mas eu tive essa sorte, então, de trabalhar no escritório, de conviver com a minha referência na advocacia, que foi o Dr. Oswaldo. E a partir daí, Ezequiel, como é que é o dia a dia de um advogado? O bom da advocacia é que não tem um dia não é igual ao outro. Então, muitas vezes assim. Dá para dizer então que nem eu quando eu vou dar aula, todo dia é diferente. Todo dia é diferente. Todo dia é diferente, porque assim, eu não posso deixar para fazer um prazo, cumprir um prazo no último dia, porque talvez naquele dia eu vou acordar de manhã com o telefone tocando, fui preso, enfim, vem para a delegacia e muda toda a tua rotina. A parte legal da advocacia é essa, que tu não tem uma rotina. Um dia não é igual ao outro. Mas hoje tu já vai dormir à noite e desliga o celular? Sim. Consegue fazer isso? Sim, eu consigo fazer isso. Hoje o meu celular ele fica no silencioso, eu não tenho mais um telefone de plantão. Claro que tem no escritório uma equipe que cuida disso, né? Enfim. E aí eu quero trazer um pouquinho a família, Ezequiel. Né? A importância da família nessa tua trajetória toda. Cara, é total, né, Heleno? A família é total. Às vezes o cara diz assim, cara, pô, tu pensou na tua vida que tu teria o sucesso que tu tens como advogado, né? Como deu certo. Cara, seria excepcional se tivesse dado errado. Por quê? Porque, cara, eu tive todo o apoio, né, necessário para que desse certo. Então, meu pai e minha mãe abriram mão de tudo para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse fazer o que eu, né, nunca deixei de fazer nada, né, Heleno? Claro, dentro das limitações financeiras, que, né, nunca foi fácil. Né, eu digo assim, eu agradeço e é um grande desafio para mim também poder passar esses valores e algumas coisas que eu aprendi com o pai e com a mãe, com muito sacrifício, para o meu filho hoje. Tá? Porque é um desafio. Quantos anos já está o Marco Antônio? O Marco Antônio está fazendo 2. 2 anos? 2 anos. É uma fera. Então, assim, ó... Vai ser basqueteiro ou não? Vamos ver, né? Vou incentivar. Mas ele já pega a bola ali e diz, olha a habilidade desse garotinho. Mas, Heleno, uma coisa interessante, porque, assim, eu me lembro, cara, eu precisava comprar um tênis, sabe? São esses... Pai, preciso comprar um tênis. Cara, eu ia pro centro, fazia pesquisa, ia na Arcal, ia na loja tal, ia lá, pesquisa de preço, enfim, bababá. Levava para o pai até que se decidia qual tênis ia comprar, porque fazia... Cara, eu ia para o colégio, por exemplo, com meu tênis de basquete. Vamos jogar um futebol, não jogar futebol, tênis de basquete, porque eu sei que eu não vou ter outro. Então, a gente teve tudo, mas, claro, com a dificuldade, o pai, né, trabalhou, né, há 50 anos
50 anos o posto, né? No posto Sim. de gasolina. Então, a mãe sempre apoiando ele. Então, cara, isso foi fundamental. Então, excepcional seria se tivesse dado errado, porque esses dias a Luana botou no grupo da família uma coisa bem legal, assim, mandando: pai, mãe, amo vocês. Tu já deve ter visto aquele vídeo, dá um passo para frente. Sim. Se tu nunca te preocupou em pagar um boleto, se nunca te preocupou se ia faltar luz, se nunca te preocupou se ia ter comida no final do... Cara, então assim, nessa corrida da vida a gente já saiu, Sim. eu já saí lá na frente. Né? Então, cara, família é tudo. E aí eu me refiro, claro, à família de origem, à família de casa. E, cara, a Bel, né, tenho absoluta convicção, se não fosse por todo o apoio da Bel em tudo que eu fiz na minha profissão desde o início, porque a Bel, desde que eu me formei, né, cara, me formei advogado, a Bel estava ali comigo e tal, incentivando, e, né, quando eu fui presidente da OAB, a Bel sempre me apoiando. Então, não fosse por ela também, eu não teria chegado onde cheguei, né? Não que tenha ido muito longe, tem muito para caminhar ainda, né, Helena? Mas eu sou um pouco de todas essas pessoas aí que né? És uma referência, Ezequiel. E eu, não é porque hoje, eu sou personal trainer do seu Luiz e da dona Rosa, puxo eles, tiro o couro deles, porque a gente sabe da importância da atividade física. E sei que o Ezequiel também é um cara que se cuida, a Bel muito mais ainda, né? Então eu quero te dizer assim, que eu sou um cara muito feliz em poder ter feito parte um pouquinho dessa tua história, né? E gostaria de saber de ti assim, o que tu gostaria de ter falado que eu não te perguntei, Ezequiel? Heleno, cara, até para que tu tenha noção disso, tá? É importante, não é um pouquinho dessa história, é muito dessa história, tá? A tua referência como meu professor, como amigo, tá? Assim como nós citamos aqui o Reginaldo Soares, foi uma grande referência no esporte para mim, o Ney, que eu citei agora há pouco, tu foi uma referência muito forte. O Lúcio, cara, até hoje, o Lúcio, meu professor de atletismo, porque eu comecei a fazer atletismo por causa do basquete. Por quê? Porque eu fui para a Olimpíada das escolas evangélicas e no outro ano era atletismo. Eu preciso fazer atletismo para poder ir, né? Porque era muito legal. E aí o que eu tentei tudo, correr, saltar, e eu fui pro salto em altura. Eu fui campeão da Olimpíada Evangélica. Exatamente, lembro disso. E, cara, eu nunca vou me esquecer de uma passagem assim que a gente teve na Unicinos. Nas Olimpíadas Evangélicas, tá? Foi um dia de muita chuva, mas foi o meu máximo que eu saltei. Foi o meu recorde de 1,70 m. Mas um tempo muito ruim, com água, e né, a pista estava toda molhada. Tu pulou por cima de ti. Não, eu tenho 1,81 m. Ah, então... não, só tem 1,70 m. Tu cresceu um pouquinho mais. 1,70 m. Eu tinha saltado e tinha sido o meu máximo. E aí, logo em seguida... Pulou por cima do Cássio Bartz. Pulei por cima do Bartz. Tá? Pulei por cima do Bartz. E o Bartz saltava comigo lá. O Bartz era o segundo. Cara, o Bartz era o segundo do salto em altura. Era eu e ele. Não que ele fosse o segundo, mas na classificação, nas eliminatórias, eu entrei em primeiro lugar, né, e ele em segundo. Então ele foi... Aqui da região, fomos Bartz e eu, né, representando. E logo em seguida, Helena, depois foi no ano seguinte, a gente já não estava mais no colégio, tá? Já tinha saído, mas nós fomos para uma competição de atletismo representando o Mauá em São Leopoldo. E aí chegamos lá, uma turma, nós estávamos entre nove atletas, e o Lúcio vem e me diz assim: Ezequiel, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. E eu digo: fala, Lúcio, qual é que é a boa? Ele disse: é que a tua vai ser a primeira prova. É agora, daqui meia hora, e depois tu tá livre. Um final de semana inteiro para fazer festa. Qual é a ruim? Tá, e qual é a ruim? O pessoal quer começar a saltar em 1,75. Cara, o meu máximo tinha sido 1,70. Os caras queriam começar a saltar em 1,75. Eu disse: cara, eu não vou. Não, Lúcio, não vou. Não vou saltar. Vou lá para passar vergonha? Não vou. E aí o Lúcio olhou para mim e disse assim: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quero que tu ganhe deles, mas eu quero que tu salte 1,71. Eu quero que tu te supere. Que tu ganhe. Faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Que coisa legal. Não é sobre ganhar deles, é sobre ganhar de ti. Tá? Eu vou ficar
muito feliz se tu conseguir. Se não der, não tem problema. Mas vai lá, não para ganhar deles, esquece eles, pensa que é só. Cara, eu fui pra pista, o Lúcio ficou do lado de fora, né, ali do lado de fora, e eu comecei no 1,30, 1,35. Os caras queriam me matar, né? Eles queriam começar no 1,75. Foi aquecendo. Eu fui indo. Azar dos caras. Quando eu soltei 1,70, o primeiro já disse, eu vou saltar. Eu já fui lá e saltou. Chegou no 1,75, que seria a minha marca. Saltei. 1,75, saltei. E o Lúcio gritando do lado de fora. Nós tínhamos um mantra na época, que eu não vou poder falar aqui ao vivo no ar, mas envolvia uma delegação que participava das Olimpíadas também, não vou falar aqui. E o Lúcio gritava lá de fora e tal, enlouquecido. 1,80 eu saltei. E um já ficou para trás. Olha aí. 2 aí foi 1,75, não, 1,75, 1,78, 78 saltei, 1,81. E eu pensava, eu ia botando metas pra mim. Eu ia botando a meta. Cara, agora 1,81, eu tenho que saltar porque é a minha altura. Então tu eu saltou? Tenho que passar mais. Saltei no 1,81. Por cima de ti. E saltei no 1,85. Fez minha melhor marca, 1,85, fiquei em segundo lugar na competição. Claro, o primeiro era o Fabrício Romero, que na época era olímpico, né? Saltava 2,20. Né? Então, quando eu terminei, acabei, tá? Segundo lugar, o Fabrício tirou o abrigo, foi lá e saltou e ganhou a competição. Mas, cara, até hoje eu levo isso pra... Cara, não é sobre vencer, é sobre fazer o meu melhor. Antes de entrar em qualquer processo, em qualquer júri, eu faço uma meditação, eu paro, eu penso e eu lembro do Lúcio, do lado de fora, me dizendo, cara, faz o teu melhor, te supera. Que legal. Tá? Então até hoje eu levo isso pra mim. Lúcio Brandt. Um grande amigo nosso, hoje professor na PUC lá em Porto Alegre. A gente tem boas lembranças. Parabéns, Ezequiel Vettoretti. Fico muito feliz em poder ter tido esse bate-papo. Passou voando, né? Passou voando. E eu quero fazer a entrega para ti do copo do professor Olímpico. Olha aí, cara. Tá? Para que você use ele e ao mesmo tempo te agradecer. Muito obrigado. Parabéns. Toca o 5 aqui, brother. Muito obrigado, valeu, Ezequiel. Valeu, obrigado. Sucesso para você sempre. Sou um fã teu e estarei sempre na tua torcida. Da mesma forma. Eu não faço nada que eu não faria, né, Leandro? Legal. Muito, muito obrigado a todos vocês. E quero mais uma vez estender o convite para que vocês sigam o canal do Professor Olímpico lá, Professor Olímpico no YouTube. E na terça-feira, convidar vocês a assistir esta 21ª edição do podcast do Professor Olímpico, 20 horas e 30 minutos. Um grande abraço a todos e mais uma vez muito obrigado a todos os nossos apoiadores.